E hoje vamos falar sobre rejuvenescimento e felicidade. E hoje no nosso canal, aqui no canal Leve a Vida Leve, Carla Ribeiro, nós temos a honra de trazer o professor Robson Frois. Ele, professor de mitologia, de filosofia e de história. E eu trouxe ele para a gente finalizar a nossa websérie do Rejuvenescimento para falar sobre felicidade. E aí, felicidade tem a ver com rejuvenescimento ou não? Ele vai explicar para a gente um pouco sobre isso. Então, professor Robson, a palavra está com o senhor. Eu não sou tão eufórico assim quanto a Carla, que faz... Oi! Mas ela me pediu para falar sobre felicidade. Ela está fazendo essa série sobre rejuvenescimento, sobre ser jovem. E a felicidade, ela, de fato, ajuda você a ser jovem. Existe um mito grego da Afrodite de ouro, que é uma juventude, que fala de uma juventude eterna. Muitas lendas falam de pessoas que saíram procurando essa fonte da juventude, saíram procurando essa Afrodite de ouro, com o objetivo de ser jovem para sempre. É um desejo humano, esse, ser jovem. Normalmente a gente quer ser jovem fisicamente. Mas será que juventude tem a ver com essa questão de ser novo fisicamente? Muita gente que eu conheço tem 15 anos de idade e parece velho. E muita gente que eu conheço tem 60, 70, 80 anos de idade e está aprendendo com a vida o tempo todo, parece novo. Parece que acabou de nascer. Então, a felicidade, a juventude, aliás, ela me parece ter muito mais a ver com o estado de espírito do que com o corpo físico, como o nosso corpo está. Evidentemente que o estado de espírito reflete no corpo físico. Porque se você tem um estado de espírito de uma pessoa que já não quer saber mais da vida, de uma pessoa que está acabada, envelhecida, o seu corpo físico ele vai refletir esse aspecto, mesmo que você tenha 15 anos, 20 anos. Mas se você tem um estado mental, um estado psíquico de alguém que está sempre querendo aprender, sempre disposto a aprender, seu corpo vai refletir também esse estado de espírito, mesmo que você tenha 80 anos de idade. Você olha para a pessoa e você vê juventude. Eu tenho um amigo meu que já beira aos 70, aos 80 anos de idade, e que a gente foi para um acampamento na praia outro dia, e a gente tinha a opção de ficar no hotel, e ele optou por ficar dentro do Dr. Luiz Fernando, ele optou por ficar numa barraca, junto com os outros jovens, e passou a noite na barraca, e ele tinha muito dinheiro, podia ficar no hotel melhor que ele pudesse, que quisesse ficar, mas ele queria a aventura de ficar na barraca, de dormir lá na noite, ou seja, esse é um jovem de quase 80 anos, muitos jovens estariam reclamando disso. Ô, professor Robson, então quer dizer que quando essa questão mental, emocional, que você tá feliz por dentro, isso transparece para fora. Por mais que você, independente da idade que você tenha, que às vezes você vê um jovem, e você vê um jovem, parece que a pele dele está envelhecida, o cabelo está envelhecido, né? Então, isso por dentro, porque eu também estava pensando o seguinte, às vezes, na tristeza da morte, por exemplo, às vezes você vê aquela pessoa que está passando pela tristeza da morte, mas que você olha para ela e é uma coisa serena. Você não vê aquilo envelhecido, aquilo, né, para baixo. Seria isso, essa felicidade interna? É porque essa felicidade interna, filosoficamente falando, ela nasce na nossa psique. A gente tem 3 elementos que compõem o ser humano. Um elemento que é o que a gente costuma chamar de espírito, os gregos chamavam de nous, que é um elemento de vontade que está acima de tudo, que é de onde a gente pode obter as ideias, de onde a gente pode obter a vida. Temos um elemento aqui embaixo que eles chamavam de soma, que é o nosso corpo físico, é onde a gente tem a nossa energia, onde realmente a gente tem as experiências, né, que é isso aqui que a gente está aqui agora, que eu estou olhando para você, e é um elemento intermediário, que toca nesse elemento superior e que toca nesse elemento inferior, que é chamado de psique. Essa psique, que traduzindo são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ela que faz essa canalização desse mundo perfeito do espírito, do nous, que é onde a gente tem as ideias perfeitas, os arquétipos, para esse mundo concreto, onde a gente realmente faz as experiências. Nesse círculo interno, nesse círculo intermediário de psique, é onde a gente cria nossa felicidade ou os nossos problemas. Porque se eu tiver
um contato. Imagina assim, que você tem uma caixa d'água aqui em cima, com água limpa, pura e cristalina. E lá embaixo você está ali com sede. Deixa eu fazer o desenho aqui da caixa d'água. É porque os nossos amigos do canal, eles conhecem a prancheta. A prancheta. Então você imagina aqui, ó, você tem aqui uma caixa d'água, e tem uma pessoa aqui embaixo que está querendo beber essa caixa d'água. Vocês veem que desenhar assim não é a minha especialidade. Aí você tem aqui um cano, você tem uma torneirinha aqui embaixo, você tem esse cano por onde desce essa água. Aqui você tem água limpa, pura, cristalina. Só que se o cano estiver sujo, estiver poluído, como a água vai chegar aqui embaixo? Limpa, pura, cristalina? Não, vai chegar suja. Isso aqui é a psique. Aqui é o espírito, o nous, e aqui é o soma. A psique humana é por onde desce essa água pura e cristalina. Quando eu estou com uma psique poluída, quando a minha psique está negativa, quando ela só tem ideias ruins, quando eu só alimento sentimentos de raiva, de rancor, de angústia, de crítica, essas, junto com a água da vida, que o Cristo fala disso, né? Beba a água da vida pura, mas quando você desce essa água pura, mas ela passa por esse cano poluído, ela vai contaminar quem está bebendo água lá embaixo. A psique vai contaminar a soma, aí cria os problemas psicossomáticos, porque saiu da psique e desceu poluindo e contaminando soma, a carne, a pele. Aí a gente vai ter as doenças que são formadas na mente se concretizando na carne. E de tanto a gente alimentar esses pensamentos, esses sentimentos negativos, uma hora essa doença se manifesta, de fato. E aí como é que a gente evita isso, já que a gente está falando de felicidade? Felicidade e rejuvenescimento, né? Tratar essa felicidade aí por dentro para poder a gente transparecer isso. Quando a gente fala de felicidade, o padrão que se estabeleceu na nossa sociedade atual é de que felicidade está em eu receber coisas, em eu ter coisas, em eu fazer coisas para mim. Então, quanto mais eu for servido, quanto mais eu tiver benefícios, teoricamente, mais feliz eu sou. A pessoa pensa assim, eu vou ganhar na loteria, porque aí, quando eu ganhar na loteria, tiver muito dinheiro, eu vou comer nos melhores lugares, eu vou viajar para os melhores lugares, eu vou comprar as melhores roupas, eu vou ter o melhor carro. Ou seja, ela está pensando assim, a felicidade é eu ter coisas, eu vou ser famoso. A gente tem um padrão assim, que para você ser feliz, você tem que ter sucesso, ser famoso, ter dinheiro, ter bens, ter uma boa casa, um bom carro e ter uma família. Isso aí você já te garante felicidade. Eu sempre uso um exemplo que eram duas pessoas que eu admirava muito, gostava muito, dois artistas excelentes, talentosos, que é o Chester Bennett, do Linkin Park, e o Chris Cornell, do Audioslave. Dois caras bonitos, famosos, ricos, de muito sucesso, talentosos, com família, jovens, e os dois se mataram. Tem alguma coisa que está errada nessa soma, porque se eles tinham tudo que a sociedade diz que tenha isso e seja feliz, e os caras se mataram, é porque não era só isso que bastava para ser feliz. Tem em administrações de estudo um negócio chamado pirâmide de Maslow, que você tem as necessidades básicas para você cumprir, mas acima delas você vai suprindo outras necessidades, suplementando outras necessidades, até que você chega de autorrealização. E aí nessa autorrealização é que estaria a felicidade. Mas nem na busca da necessidade básica, também não estaria a necessidade, a felicidade, né? Porque parece que a felicidade é um objetivo que você vai alcançar lá no final, ou que ela sempre está no futuro. Aí eu vou ser feliz quando eu terminar a escola, eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz quando eu me separar. A gente parece estar sempre jogando a felicidade lá para frente. E o processo de felicidade, até a música brasileira que diz assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. É uma configuração mental, né, como diz hoje em dia, o mindset, né, que a gente fica acreditando nisso, que a felicidade é um negócio que ela é passageira, é rápida, não tem fim. Mas a felicidade não é o final do caminho, ela é o processo, ela é o caminho. Se eu acreditar que a felicidade está lá no final, eu só vou ter frustração, porque o final chega e eu não acho a felicidade. A felicidade ela está no aqui e agora. Então, essa ideia de que a felicidade é ter coisas, ser servido, é uma ideia muito equivocada, que nos dá muita frustração. Porque a palavra felicidade, ela vem de um termo latim que significa, o termo é félix. Félix significa fecundo, fértil, produtivo. E esse termo vem de um outro mais antigo ainda, que significa amamentar. A palavra felicidade vem no proto-indo-europeu, vem de amamentar. Então, você vê que, olha, fértil, produtivo, amamentar. Você não está falando de receber, você está falando de dar. Você está falando de eu tenho algo e vou dar. Aí o Cristo,
o Paulo vai dizer, vai citar o Cristo lá em Atos 20:35, e vai dizer, há mais felicidade em dar do que há em receber. Então, a felicidade, ela é dar. E por que há mais felicidade em dar do que em receber? Porque para eu receber, se eu preciso receber, se eu sou uma pessoa que acha que a felicidade está em receber, eu dependo de alguém, porque eu só posso receber se alguém me der. Se eu for uma pessoa muito, muito rica, tiver muito dinheiro, mais do que o suficiente para viver a vida toda, e de repente eu naufrago e estou sozinho no meio de uma ilha deserta, eu vou fazer o que com esse monte de dinheiro? Quem é que vai me dar com esse monte de dinheiro alguma coisa? Eu dependo, porque eu não sei fazer uma comida, eu não sei cuidar da minha vida, eu não sei cuidar da minha roupa, eu não sei fazer nada, porque eu dependo dos outros. Achava que eu pagando eu ia ter tudo. Ou seja, eu não sou autossuficiente, eu sou escravo. Eu dependo dos outros, quem depende é escravo. Agora, se eu quero dar, se eu quero aprender, se eu quero aprender para dar, se eu quero ser generoso, que é gerar para poder dar. Generoso não é dar simplesmente, é gerar para poder dar. Se eu quero fazer isso, quem me impede de dar? Ninguém. Então, eu sou livre. Eu sou livre, e sendo livre, aí eu vou entrar lá em Kant, que vai dizer assim, só é feliz quem é livre. A gente faz as coisas muito porque nós somos pressionados para fazer. Então, eu cumpro a lei, porque se eu não cumprir a lei, eu vou ser preso. E aí, se eu for preso, eu não vou gostar. Então, para não ter o inconveniente de ser preso, ou de ser punido, ou de perder meu emprego, eu vou fazer as coisas direitinho. Se essa é a minha motivação, eu não sou livre, porque eu estou esperando assim, eu estou fazendo porque alguém vai me cobrar, e aí, se me cobrar, eu vou ter uma punição, eu vou ter um inconveniente, um incômodo. Então, eu não sou livre. Eu estou preso aí, eu estou fechado nesse mundinho, e aí eu sou um escravo. Quando eu tenho, Kant vai dizer assim, quando você não depende que os outros te cobrem para você cumprir o que você acha que deve cumprir, para você cumprir a lei que está dentro de você, quando a lei está dentro de você, quando você é a lei, aí você é livre. Porque você sabe o que é melhor para você, você decidiu a sua vida. Eu estava comentando uma história de uma pessoa, de uma amiga, que ela estava com um projeto, com uma ideia, e alguém chegou para ela e fez assim, não vai dar certo isso. Uma pessoa especialista, que ela tinha contratado para ver e tal, e a pessoa disse, não, isso aí não vai dar certo, essa sua ideia é furada, parta para outra. E ela disse, não, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu sei que eu devo fazer. E ela conseguiu, ela com a sócia dela conseguiram fazer. Por quê? Porque ela era livre, ela não dependia de alguém dizer para ela como é que a vida dela deveria ser vivida. Essa pessoa pode ser feliz, porque ela experimenta a vida. Pode ser que ela tivesse dado errado, mas ao menos ela saberia, assim, eu fiz, tentei, deu errado. Eu tenho convicção, eu aprendi alguma coisa. E até na derrota, a gente pode ser feliz. A gente não vai imaginar, por exemplo, que o Cristo, a gente lembrando do Cristo, ou do Jordano Bruno, uma grande figura dessa, o Jordano Bruno morreu na fogueira, defendendo as suas ideias, o Cristo que morre na cruz, depois de ter tido a vida que ele teve. Você não vai imaginar que o Cristo, no final da vida, diz assim, poxa, que droga, que arrependimento, porque eu fiz a vida chegar aqui nesse ponto. Não. Ele estava ali, estava feliz, estava pleno. Ele não estava pensando nem nele. Ele, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava pensando nos outros, na hora da morte dele. Ou seja, essa é uma pessoa feliz, plena, mesmo na tristeza, mesmo no momento de dor, de sofrimento. Epíteto, que era um escravo, ele dizia assim, sofrendo mais feliz, doente mais feliz, nas dificuldades mais feliz, com os problemas da vida mais feliz, morrendo mais feliz. Então, em todo momento, a gente pode ser feliz. O Kant, ele vai dizer assim, como é que a gente consegue ser feliz? Ou como é que a gente consegue ser livre, já que ele entende que só é feliz quem é livre. Ele vai dizer, só é livre no momento em que você não busca, fora de você, alguém para resolver os seus problemas. Se você é feliz quando é livre, você só é livre quando você não busca fora de você alguém para resolver os seus problemas. Todos os seus problemas é você que tem que resolver, você tem que ser autossuficiente. Essa autossuficiência, ela é importante para que a gente possa ter a vida, de fato, feliz, para que ela possa fluir. A felicidade é a vida fluindo, como essa água que a Carla foi buscar ali para mim. A felicidade é a vida fluindo. Quando a gente trava a vida, aí a gente tem infelicidade. Porque a vida parada, ela vira uma água parada, uma má água. Má água, então, que é a palavra mágoa? É de mágoa. A vida parada. Então, quando a gente diz assim, eu tô com a mágoa de fulano de tal, eu tenho mágoa disso, então significa que é má água. E como o corpo da gente tem em torno de 70% de água, Jesus misericórdia, já pensou? 70% de água girando dentro do nosso corpo, cheio de coisa ruim, cheio de toxina, aí a pessoa quer ficar linda e maravilhosa, quer rejuvenescer, quer pele bonita, quer unha bonita, quer cabelo bonito, como se está com mágoa, criatura, né? Então, se eu tenho essa mágoa
que é essa má água girando no meu corpo, eu vou usar aquelas vitaminas maravilhosas que eu ensinei para vocês. Vai ajudar? Vai. Mas imagina que são vitaminas que estão dentro do teu sangue, mas esse sangue, esses fluidos do teu corpo, ruim, cheio de toxina. Libera essa mágoa, tá? Pega perdão, perdoa. Vai ser tão bom para a tua vida, né? Agora tem um detalhe sobre a felicidade que Kant chama atenção para isso. O Emmanuel Kant, filósofo já da Idade Moderna, que é o seguinte, ele vai dizer assim, a felicidade é importante, mas é muito importante você ser feliz em todas as coisas que você faz. Porém, ele vai dizer, você não deve buscar a felicidade como prioridade. Você só vai ser feliz de verdade se você não estiver buscando a felicidade como sendo seu objetivo principal. Ou seja, se você faz as coisas, se você faz as coisas para ser feliz, se o objetivo de você fazer as coisas é esse, a meta é essa, ser feliz, e lembra assim, a felicidade não é o fim, ela é o caminho. Se eu transformo a felicidade em fim e digo assim, a felicidade é o que eu quero, eu vou querer ser feliz a qualquer preço. E aí eu vou atrás de algum tipo de felicidade, assim, as pessoas, e pode ser felicidades muito perversas, muito mais para outras pessoas. Dizem que o Hitler era feliz, sendo Hitler, porque na cabeça dele ele estava buscando a felicidade dele. Então, quando você busca a sua felicidade só como sendo um objetivo egoísta, você vai querer pagar qualquer preço. E quando a gente paga qualquer preço pela felicidade, você não tem uma felicidade verdadeira. A felicidade ela não flui, porque você está buscando ela não no caminho, você está buscando no fim. Aí ele vai dizer assim, você tem que trabalhar, a gente vai dizer, você tem que trabalhar com a razão. O que é que eu devo fazer? Então, se você trabalha, se você, por exemplo, você busca um relacionamento, e o principal do relacionamento é você buscar a sua felicidade, você pode ser tóxico para outra pessoa, porque você está tentando sugar dela, em vez de dar. Se a felicidade é dar, o meu objetivo deve ser eu dar, eu fazer o melhor de mim. A felicidade de uma planta, qual é? É fazer fotossíntese e produzir frutos. E ela vai produzir os frutos dela, mas assim, isso é uma planta, a gente não é planta. A nossa felicidade, às vezes, parece que é isso também, assim, eu vou me sobreviver e reproduzir. Não é só isso. Mas é a felicidade da planta, e a planta ela está dentro do papel dela de planta. A felicidade do animal é sobreviver e ter emoções, e viver, né, ter a felicidade ali de estar com o humano, ou de viver a vida, as aventuras que ele vive como animal. Isso é a felicidade de um animal. Às vezes a gente tem humanos que buscam só isso na vida. E qual a felicidade do humano? É ser humano. A felicidade da planta é ser planta, do animal é ser animal e do humano é ser humano. É isso que eu devo buscar. Quando eu busco ser humano, e ser humano é o quê? Eu fazer o que um humano deve fazer. Para quem? Para todos. Porque, volta para a planta lá, uma mangueira, um pé de manga, ela vai produzir o quê? Manga. Aí, se for uma pessoa muito boa lá comer a fruta dela, o que é que vai comer? Manga. E se for uma pessoa muito má comer a fruta dela, o que ela vai comer? Manga. Porque ela vai dar o que ela tem. Ela é mangueira, ela vai dar manga. Aí, eu tenho que buscar ser humano. O que significa ser humano? Ser mais bondoso, ser mais amoroso, ser mais justo, ser mais honesto, ser mais generoso. Para quem? Para todos. Porque se eu buscar ser bondoso só para quem eu gosto, e para quem eu gosto, não. Essa pessoa não vou gastar tempo sendo bondoso. Então você não tem bondade. Você tem bondade se alguém te fizer te der algum benefício. Ou seja, você não é humano de verdade. Porque o humano de verdade, ele vai produzir essas coisas para todos. Para o amigo, para o inimigo, para o que gosta, para o que não gosta. Quando eu busco ser humano, aí eu entro naquela ideia lá, novamente, do Cristo, lá de Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. A felicidade, ela é dada por acréscimo quando a gente busca ser humano. Tem uma história que ilustra isso. Imagina assim, 2 cachorros, uma história zen, 2 cachorros, e tinha um deles que estava tentando morder o próprio rabo. E aí fica, você já viu um cachorro tentando morder o próprio rabo, né? Fica lá girando, nunca alcança o próprio rabo, mas fica lá, gira, tentando morder o próprio rabo. E aí o outro, um pouco mais sábio, chegou para ele e perguntou assim, mas fulano, o que é que você está fazendo aí? Tentando morder o próprio rabo? E aí ele teria respondido, o cachorro disse, eu estou aqui tentando alcançar meu rabo porque me disseram que o meu rabo é a felicidade. E eu estou correndo aqui atrás da felicidade. E aí o cachorro mais sábio disse para ele assim, para com isso, cara. Anda para o caminho que você tem que ir, que o teu rabo vai seguir atrás. Ou seja, se você a felicidade te segue se você estiver seguindo o seu caminho. Se você estiver fazendo o que você tem que fazer, a felicidade te segue. Agora, se você ficar correndo atrás da felicidade, você vai ficar girando até cansar
e uma hora cai exausto. É isso, busque a Deus, Deus dentro de você, acima de todas as coisas, busque esse contato com o divino, busque ser humano, e todas as outras coisas serão dadas por acaso. Pois é. Agradeço aí, né, a presença. E vocês já aproveitam. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o like. Isso é importante. Porque imagina, como é que a gente faz aqui para manter o canal? A gente precisa dar o like, se inscrever. Se quiser também aperta o sininho, tá? Por quê? Aí assim o YouTube fica sabendo, e se você fizer comentários, melhor ainda. Aí o YouTube fica sabendo, esse assunto aí é legal, eu vou mandar para outras pessoas. Então imagina, alguém que acordou agora, ou que vai acordar um pouquinho mais tarde, aí vai abrir seu computador, vai abrir seu celular e vir lá a mensagem, olha, tem um vídeo aqui falando sobre rejuvenescimento e felicidade. Então, isso que a gente tem para mostrar para vocês hoje, para falar para vocês hoje. Gratidão por esse momento e um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau.